Profecias que já se cumpriram, ou estão se cumprindo. Mateus capítulo 24. Estamos perto do fim. E, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mateus capítulo 24 versículos 1 e 2. Jesus Cristo profetizou sobre a destruição de Jerusalém e do templo. Ele também revelou os sinais da segunda vinda e instruiu os fiéis a vigiarem e se prepararem para esse dia. Assim como os discípulos estavam perto da destruição de Jerusalém, também nós estamos perto do fim. Os discípulos interrogam a Cristo dos acontecimentos finais. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Mateus capítulo 24 versículos 3 e 4. Observe que Cristo não responde diretamente à pergunta dos discípulos, mas dá exemplos. Falsos cristos. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus capítulo 24 versículo 5. Os falsos cristos mais conhecidos que surgiram. 01. John Nicholson, de 1799 a 1838. 02. Baha'u'llah, de 1817 a 1892. 03. William W. Davis, de 1833 a 1906. 04. Mirza Ghulam Ahmad, de 1835 a 1908. 05. Lud Palinguer, de 1898 a 1968. 06. Haile Selassie, de 1892 a 1975. 07. Ernest Norman, de 1904 a 1971. 08. Krishna Venta, de 1911 a 1958. 09. Asa Hong, de 1918 a 1985. 10. Jim Jones, de 1931 a 1978. 11. Marshall Applevich, de 1931 a 1997. 12. Wayne Bank, 1941. 13. Arifin Mohammed, 1943. 14. Matayoshi Mitsu, 1944. 15. José Luiz de Jesus Miranda, de 1946 a 2013. 16. Shoko Asahara, 1955. 17. David Koresh, de 1959 a 1993. 18. Ogen Fukunaga, 1945. 19. Marina Tvigun, 1960. 20. David Schuyler, 1965. 21. Oscar Ramiro Ortega Hernandes, 1990. 22. Alan John Miller, 1962. 23. Álvaro Henri Cristo Thaís, Indaial, 22 de março de 1948, mais conhecido pelo apelido de Henri Cristo, ele viveu um tempo em Curitiba, Paraná. Fonte: o portal Gospel Prime. Haverá tempos de guerras. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Mateus capítulo 24 versículo 6. Além da crise na Ucrânia, no mundo tem 28 conflitos ativos e teme novas guerras. Ainda tem as milícias que não conta como guerra. Guerra sempre existiu, não com tanta intensidade. Fonte: Folha de São Paulo, 16 de fevereiro. 2022 às 17h35. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Mateus capítulo 24 versículo 7. Fome.
Dos 166 países analisados pela FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations, traduzindo, Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, entre 2019 e 2021, 118 deles entraram no mapa da fome, e somente 48 deles não entraram. Nesse ranking, o Brasil ocupa o 94º lugar no mapa da fome, ficando atrás de países como Argentina, Chile, Costa Rica, Japão e Ucrânia. 14 de fevereiro de 2023. De um total de 828 milhões de pessoas que sofrem com a fome, pelo menos 193 milhões enfrentam fome severa. Em 35 países, a situação da fome foi classificada como grave. Em 9, como muito grave. As maiores taxas estão no sul da Ásia e na África subsaariana. 13 de outubro de 2022. Pestes, as mais recentes. 01, HIV, AIDS. 02, Covid-19. 03, H1N1. 04, Zika vírus. 05, Dengue. 06, Gripe do frango. 07, Gripe suína. 08, Vaca louca. 09, Ebola, entre outras. Não acaba uma peste e já aparece outra. Terremotos. O sismo de 1755, também conhecido por terremoto de 1755, ocorreu no dia 1º de novembro de 1755, resultando na destruição quase completa da cidade de Lisboa, especialmente na zona da Baixa, e atingindo ainda grande parte do litoral do Algarve e Setúbal, o mais forte da história. Fonte: Wikipédia. Anualmente ocorrem cerca de 300 mil tremores em todo o planeta e muitos deles não são percebidos. Esse fenômeno ocorre em diferentes intensidades e intervalos de tempo, inclusive no Brasil. Fonte: Mundo Educação. Mas, ainda não é o fim. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Mateus capítulo 24 versículos 8 e 9. Portas Abertas relata que no período examinado pelo relatório, 5.898 cristãos foram mortos, um aumento de 4% em relação ao relatório de 2021, que contava 4.761. São 5.110 igrejas e prédios relacionados que foram atacados ou fechados, 14% a mais em relação ao relatório anterior, os cristãos presos sem julgamento e encarcerados 6.175, mais 69%. O número mais alarmante é o de cristãos sequestrados, 3.829, 124% a mais que os 1.710 do relatório anterior. O amor de muitos está frio, muitos incrédulos. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Mateus capítulo 24 versículo 10. Os países mais perigosos do mundo em 2023. Países como Afeganistão, Iraque, Mali, Síria e Ucrânia estão classificados como alguns dos destinos mais perigosos para viagens de negócios e lazer do mundo, de acordo com o recente Travel Risk Map 27 de dezembro de 2022. Próximos ao Brasil temos Colômbia, Haiti e outros. Os falsos pastores. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Mateus capítulo 24 versículo 11. Jesus nos convida a sermos prudentes para não cair nos entusiasmos fáceis e quase sempre superficiais. A rotina do nosso dia a dia faz com que a nossa fé fique vazia, fria, sem perspectiva. O caminho de conversão é duro, mas não impossível. A porta que leva ao reino é estreita, mas não impede a passagem de ninguém. Não vamos aceitar um evangelho sem regras onde tudo é permitido. Já alertava os discípulos para o mal que sempre bateu nas portas dos batizados do risco religioso bem conhecido na época de Jesus e que jamais desapareceu da história do homem, os verdadeiros e os falsos profetas. Falsos são aqueles pastores, agora com outros nomes como apóstolos, bispos, missionários que mostram uma face sedutora, mas carregada de hipocrisia e engano, seja,
pessoas fingidas. Eles amam se esconder por trás da palavra de Deus, mas pronunciam somente palavras humanas. Jesus nos ensina uma maneira de combatê-los. Vendo que frutos eles produzem, somente a palavra de Deus é que dá bons frutos. Somos bombardeados todos os dias por mensagens que se dizem evangélicas, mas a palavra de Deus permanece como a única capaz de iluminar o caminho que nós percorremos. Tem igreja pregando idolatrias, riquezas, casamentos, falsos milagres, fogo santo falsos, falsos mandamentos, assim vai, a salvação fica em segundo plano ou sem plano. Veja o que Cristo nos orienta. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas, interiormente, são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus capítulo 7 versículo 15 ao 20. É uma clara menção à palavra de Deus. Tem muitas igrejas pregando ensinos que não são bíblicos. O amor das pessoas se esfriou, diminui o temor a Deus. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus capítulo 24 versículos 12 e 13. A iniquidade é o desrespeito e negação das leis e mandamentos sagrados de Deus, sendo mencionada diversas vezes no Velho e Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Iniquidade é toda forma de pecado. Não basta sermos convertidos e esforçarmos para não pecar por um período de tempo, temos que sermos convertidos até o fim. O Evangelho será pregado em todo o planeta. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus capítulo 24 versículo 14. O número de países pelo mundo hoje pode ser de 193, 195, 201, 206, 211 ou 249. Essa confusão deriva de vários fatores, desde a definição do que é realmente um país até questões geopolíticas de reconhecimento por nações-chave ou por organismos internacionais, como a Organização das Nações Unidas, ONU, 1 de março de 2022. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, uma igreja mundial, está em 212 deles. São 60 editoras e gráficas, 1.048 hospitais, clínicas e orfanatos e templos religiosos. Fonte: adventista.org. Mas, com a possibilidade da internet, podemos dizer que este evangelho já está no mundo todo. A abominação da desolação. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Mateus capítulo 24 versículo 15. Quem é esta abominação da desolação perseguidora do povo de Jesus? Cristo está falando de perseguidores que pretendem passar por Deus nos lugares que eram para ser santo. Houve uma perseguição num período curto e outras perseguições em outros tempos. No ano 70 depois de Cristo, o Estado romano, sob o controle do imperador Tito, destruiu a cidade de Jerusalém, e os judeus se dispersaram por outras terras. Cristo também está a falar dos predadores que viriam durante a era cristã, seja, nossa época. Diz que o profeta Daniel já havia falado da vinda deste tirano perseguidor. Onde aparece no livro de Daniel esta profecia? Daniel capítulo 9 versículo 27, Daniel capítulo 11 versículo 31 e Daniel capítulo 12 versículo 11. O perseguidor no tempo de Cristo. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel capítulo 9 versículo 27. Uma semana,
7 dias. Em profecia 7 dias equivale a 7 anos, período que foi do ano 27 com o início do ministério de Cristo até o ano 34 com a morte do discípulo de Cristo Estevão. Completou-se assim os 7 anos e o prazo para Israel se arrepender e continuar sendo o povo escolhido de Deus. Por que cessou-se os sacrifícios de animais na metade dos 7 anos? A morte de Cristo no ano 31 fez-se cessar as ofertas de sacrifícios, pois Cristo fez o sacrifício por nós. Para Cristo morrer foi um acordo entre os romanos, sacerdotes e judeus. E braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo. Daniel capítulo 11 versículo 31. A abominação da dissolação criará vida. A profecia para o tempo do fim. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Daniel capítulo 12 versículo 11. O sacrifício contínuo é toda a obra de Deus que foi tirada da Igreja no período do domínio total do papado. Este período foi do ano 538 a 1798 d.C., seja 1260 anos. O domínio parcial do papado iniciou-se em 508 e foi até 538 d.C., seja 30 anos, o que completou os 1290 anos. Nesses 30 anos, havia uma tribo bárbara, os ostrogodos, que não se submetiam ao domínio do papado, o que ocorreu somente a partir do ano 538, completando assim os 1290 anos. O contexto histórico do ano 508 inclui importantes eventos como a conversão do Papa Imperador Constantino, a publicação do livro de Agostinho de Civitate Dei, A Cidade de Deus. O contexto do ano 538 inclui a troca da guarda do sábado da criação pelo domingo da ressurreição. Alguns estudiosos da Bíblia entendem que a abominação da dissolação é o rei Antíoco Epifânio, que significa Deus manifesto. Este rei seleu-se da perseguidor, falou palavras arrogantes, oprimido o povo de Deus e profanado o templo, durante um breve período. O mesmo não cumpre as especificações reveladas. Ele governou a Síria entre 175 e 164 a.C. Sabemos que o sacrifício só foi cessado no ano 31 d.C., com a morte de Jesus na cruz. O período 508 a 1798 d.C. do domínio papal é que cumpre este requisito. Jesus nos aconselha a sairmos da cidade desde já. Quando começar a grande perseguição, seremos obrigados a fugir para o campo, muitos serão alcançados no meio da fuga. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado não deixe tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mateus capítulo 24 versículos 16 ao 18. Este período de aflição no tempo da destruição de Israel foi muito intenso, tão grande que ficou em maior apuro as mulheres grávidas e as com bebê, e será igualmente quando sair o decreto da obrigatoriedade da guarda do domingo da ressurreição com perseguições a quem guarda o sábado, conhecida também como o dia da angústia de Jacó, descrito em Jeremias capítulo 30. Em 538 houve a troca do sábado pelo domingo, agora será obrigatória esta troca. Porque aquele dia é tão grande, que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será salvo dela. Jeremias capítulo 30 versículo 7. A dificuldade das pessoas que não podem se locomover rapidamente. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Mateus capítulo 24 versículos 19 ao 20. O inverno é muito rigoroso em alguns lugares e de difícil locomoção pelas montanhas, e aos sábados é quando todos nós estamos reunidos na igrejas adorando a Deus, o que facilita os predadores. A grande aflição, angústia de Jacó. Por que haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver? E, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Mateus capítulo 24 versículos 21 ao 22. A destruição de Israel.
O período do Segundo Templo durou de 516 a.C. e 70 d.C., quando, numa batalha histórica, o exército romano liderado pelo general Tito, capturou a cidade santa e destruiu o templo após um esforço de 4 meses para reprimir uma revolta do povo judeu que começara 4 anos antes. A última perseguição para o tempo do fim, não sabemos quando e nem quanto tempo vai durar, mas, segundo a Bíblia, será breve. Não acredite nos falsos cristos que surgirem. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui, ou ali, não lhe deis crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Mateus capítulo 24 versículos 23 ao 28. Cristo fala destes falsos Cristo que já estão em nosso meio. Pode muito bem representar o anticristo e o falso profeta. Veja o que foi revelado ao apóstolo João sobre o falso profeta. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E enganos que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que receberá a ferida da espada e vivia. Apocalipse capítulo 13 versículos 13 e 14. Grandes sinais, são falsos milagres, fogo do céu, igreja que faz gritaria dizendo ser o Espírito Santo. Os fenômenos naturais que acontecem hoje. E, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Mateus capítulos 24 versículo 29. De que aflição Cristo fala? Dos 1290 anos do domínio papal. Veja o que já aconteceu. A. Escuridão. O dia 19 de maio de 1780 aconteceu um fenômeno que assustou os moradores da Nova Inglaterra, uma região que abrange 6 estados americanos: Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island e Vermont, todos ao norte do país. As pessoas relataram uma grande escuridão. O sol sumiu quase de repente e o meio-dia transformou-se em meia-noite. Tudo ficou escuro e tenebroso. Naquele dia não houve eclipse. B. Estrelas cairão. Era madrugada de 13 de novembro de 1833. Durante horas, literalmente milhares de estrelas cadentes caíram a cada minuto. Foi como se todo o céu estrelado estivesse desabando. As testemunhas estavam principalmente da costa leste do país até o sul da Flórida. Fonte: Costa, JRV. A escuridão e a chuva de estrelas. Astronomia no Zênite, abril 2003. Diz o site que nem a ciência soube explicar o fenômeno. A volta gloriosa de Cristo acontecerá após cair as pragas e após soar a última trombeta. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus capítulos 24 versículos 30 a 31. Nada de arrebatamento secreto, sim trombetas e alaridos de anjos, não tem como ser secreto isso, gente. Oh, glória a Deus! Cristo pede para observarmos os sinais do tempo final. Aprendei, pois,
esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus capítulos 24 versículos 32 ao 35. Pelo exemplo da figueira, podemos dizer que já estamos no fim do princípio das dores, só resta mesmo Cristo voltar, tudo já aconteceu, falta soar a última trombeta para Cristo voltar. Não espere a porta da graça se fechar, se volte para Deus, abandone a vida de pecado. Quando vai soar a última trombeta? Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus capítulos 24 versículos 36 ao 39. Fico a imaginar alguém que foi alertado e não se posicionou. Naquele dia da volta do Senhor. Cristo fala que nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, a vida seguia normal, como hoje, notamos muitas pessoas indolentes nos dias de hoje também. Será levado somente aqueles que faz a vontade de Deus. Então, estando dois no campo, será levado um, e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma, e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Mateus capítulos 24 versículos 40 ao 44. Cristo mostra que não são todos que serão salvos, fiquem atentos. Não fiquemos desapercebidos com os sinais, e oremos para não cairmos em tentação, conectemos com Deus. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 17. Para subir com Cristo ele nos orienta. Vigiemos e fiquemos atentos, porque ninguém sabe o dia e a hora. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera, e à hora em que ele não sabe. E separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas, ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus capítulo 24 versículos 45 ao 51. Não podemos achar que Cristo está demorando a vir, pois, ele pode vir a qualquer momento de forma individual. Quando morremos, já estamos salvos ou condenados. Conforme o que decidimos e reagimos a estas decisões, estamos salvos ou condenados à morte eterna, ou seja, ao desaparecimento ou morar eternamente com Cristo. Com a morte cessa a possibilidade de ser salvo ou ser condenado.